Beleza? Gravando. Agora vamos encaixar. Beleza? Deixa eu ver. Certinho. Pronto. Segue a vida. Como vai? Tudo bem? Deixa eu ver. Beleza. Acho que é isso. Bom dia. Bom dia, linda manhã do fim do nosso verão aqui no Brasil, no Hemisfério Sul. Bom dia, amor da minha vida, mãe do meu filho, minha melhor amiga. Amo você, até mais tarde. Bom dia, Osasco, que ontem teve a honra de receber a família Claudino numa humilde residência localizada no térreo de um condomínio marrom no bairro do Jardim Buçocaba, em Osasco. Bom, hoje é segunda-feira, hoje é dia 5 de março de 2018. Iniciamos a segunda semana praticamente de março. Iniciamos a semana das mulheres, né? Que dia 8, quinta-feira, será o Dia Internacional das Mulheres. Merecidamente, porque ainda temos muitas injustiças e que devemos lembrar. Dia Internacional das Mulheres é aquele dia que não deveria existir, mas que deve continuar existindo ainda. No dia 8 talvez eu explique melhor isso. Bom, vindo de um delicioso fim de semana, mais um. Já inclusive com um videozinho postado, né? Então, aos milhões de fãs, seguidores deste sensacional canal, tiveram o prazer de se deleitar com as minhas ideias fantásticas e mirabolantes desde a sexta-feira. Bom, não falei, pequenininho já na escola. Foi Deus que me deu. Eu tenho tanta dó de um tipo de pensamento pequeno desses, mas deixa isso pra lá. Deus te dá um carro, ok, e Ele dá uma favela pro outro, porque o outro é inferior a você provavelmente e mereça menos porque você é muito melhor, né? Esta ideia de um Deus meritocrata é uma brincadeira que a gente... Bom, deixa pra lá. Tenho falado muito de religião, vamos dar uma sossegada aqui. No sábado eu fui de manhã, inclusive hoje eu preciso ir no correio. Eu fui de manhã no meu queridíssimo amigo Sidney, meu mecânico. Antes disso, meu amigo muito querido. Inclusive saber que as coisas estão se encaminhando melhor para esse queridíssimo e digno amigo. Eu fui lá pegar o documento assinado, né, da multa do Pointer, né, para informar o Detran. E é ruim que a gente gasta, né? Mas enfim. E aproveitei para bater papo, aproveitei para trocar o óleo e filtro do carro. Eu estava no maior dos relaxos nessa questão. Meu carro estava ele leva 3,5 litros e ele estava de óleo, ele estava com um pouco mais de 1 litro. Quer dizer, meu relaxo estava realmente comprometendo e colocando em perigo a saúde mecânica do meu motor, né?
E aí não adianta chorar, reclamar e achar que tem azar, né? Não é azar, não. Não é Deus que quis, não, cara, tá? Nem o diabo. Esse ser inexistente e muito útil à humanidade. Vamos lá. Para completar a frase, eu não sei se Deus existe. Eu não vivo em prol desta ideia e muito menos não vivo para humanizar, para dar sentidos humanos a um suposto Deus criador do universo, a um suposto ser de tamanho inimaginável que criou esse universo e que, para muita gente, tem características humanas, de vaidade, de inveja, de ciúme, de rancor, de vingança, de apostas, de brincadeira, enfim, tá tudo lá naquele livro que acham que é inspirado por um ser criador. Mas vamos voltar. Eu posso não ter certeza sobre isso, mas eu tenho certeza que diabo não existe. Isso sem dúvida alguma. Pode-se dizer que eu sou um ateu pro diabo, né? Voltemos. E troquei o óleo e o filtro do carro e troquei a lampadinha do painel traseiro, né? Lâmpada de freio. Que eu brinquei até, porque esse carrinho, ele é todo automatiquinho, todo sensorizado, né? Então ele é pior do que uma esposa, né? Aquela brincadeira. A esposa fica lá. Você vai sair com esse cabelo? Você põe uma bermuda. A sua bermuda tá suja. Sabe, esse tipo de coisa. Bobeira, idiotice, machismo. Mas é machismo para brincar. E o carro, cara, queima uma lampadinha, ele fica pi, 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 todos os dias, o tempo todo, enquanto você está pilotando. Ou seja, não, tem mais fôlego do que a patroa, né? E aí você acaba trocando porque você não quer aquela encheção de saco, né? E custou R$2 o negócio, né? Então, enfim. E aí passei a manhã lá. A patroa me deu uma lista de compras para fazer pelos compromissos que nós teríamos no fim de semana. Então saí de lá, passei nos lugares programados para tal, para comprar tudo que ela queria, que ela precisava. E eu, como macho alfa dominante, falando: sim senhora, meu amor, farei tudo que estiver ao meu alcance para alegrá-la, para agradá-la e para cumprir a minha missão de mantenedor desta família. E enfim, cheguei em casa por volta de um pouquinho da tarde, com pitoquinhos de castigo, figura, terrível muitas vezes. E a nossa missão é ensinar, é educar, é muito mais do que qualquer punição. A ideia é encontrar a fórmula certa para ensiná-lo a sofrer menos, porque viver é sofrer, tá? Faz parte do pacote, não que é ruim, tem muita dúvida, muita incerteza, muito medo e algum sofrimento. Tudo isso é sofrimento, né? E ensiná-lo a ser melhor para o mundo, a que o mundo que ele tenha e colabore seja melhor do que esse que eu tenho. Será melhor, será. Mas a gente tem que direcionar isso, se preocupar com isso, né? E eu não vou falar o que ele fez. Ele é uma criança de 3 anos e 8 meses. Mas eu vou deixar claro que nos chateou, nos preocupou, mas muito mais pela questão de que ele ainda não tem noção de entender um pouco da gravidade do que ele fez. Não é o que ele fez, mas a forma como ele tentou iludir a mãe dele. Você deixou os outros passarem, por que não deixou eu? Eu não mereço?
Acho que eu não mereço. Acho que eu sou feio, né? Não tem problema não, bro. Enfim, aí corremos para fazer as coisas, para deixar tudo certo, e tínhamos combinado de ir na casa de uma amiga terceira, né? Ela é irmã de uma amiga da gente, de uma boa amiga da gente, e que gosta muito da gente, nos convidou, nos sentimos honrados com isso. E foi simplesmente uma delícia ali no Butantã, uma casa deliciosa, uma recepção muito gostosa, um quintal, uma noite de verão sem chuva, né? Então a gente se sentiu efetivamente muito bem. Sério, brother? Nos sentimos realmente muito, muito, muito bem. Bateu aí, moto com carro. Já tá difícil normalmente, né? Mas nenhuma gravidade. Apenas danos materiais, e isso a gente resolve, a gente conserta, a gente vai atrás. Bruníssima. Certo, bro. Ou é tua filha, ou é tua esposa, ou é tua mãe. Normalmente são essas que a gente... São essas pessoas que a gente homenageia, né? Vai lá, bro. E... assim, uma tarde e noite, né? A gente saiu quase 11 horas da noite de lá. Uma tarde e noite muito gostosa, com muito bons papos, né? Papo saudável, gostoso, sem preconceito, mas com preocupação, com dignidade, com conceito social. Muito bom mesmo. Pessoas cultas, pessoas decentes, famílias, crianças, Cauê brincando. Aí rolou um violão, também muito bom, muito gostoso. E... enfim, um sábado realmente de tirar o chapéu. Me diverti bastante. Tia, nós, hoje é meu dia de pegar os bro, os cautelosos. Isso é porque é começo de ano, cara. O ano letivo começou agora e tem muito cara que, muita pessoa que ganha moto aí, que tem moto, adquire uma moto no fim do ano e começam as aulas agora e ainda não pegaram prática e nem... enfim, estão pegando o jeito ainda. Isso é natural nessa época do ano. Enfim, um sábado muito, muito, muito gostoso. E aí ontem, família Claudino, os disponíveis vieram na minha casa almoçar, bater papo, curtir, se divertir. A gente sempre se diverte muito. Veio minha mãe, veio meu irmão mais velho, veio minha cunhada, veio minha sobrinha. E nós passamos uma tarde e noite também muito gostosa. Até o Márcio compareceu virtualmente, tiramos selfies, tiramos fotos juntos. Ele mostrou a casinha dele, estava rolando um churrasquinho brasileiro lá em Dublin. E foi bem bom, foi bem bom. Com certeza carros pararão no meio do caminho. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Ai, 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 ai. Você já sabe, né? Você conhece o país que você vive, né? Enfim. E foi bem bom também. Aí tava um pouquinho difícil ontem, um pouco por sono, um pouco por essas
mudanças de rotina dele e tal, mas até começo da conversa agora foi também falando disso. Assim, hoje foi o terceiro dia consecutivo de aula, terceiro dia em que ele chega contentinho na escola, feliz, nos dá beijo, fala tchau e fica de boa, de boa. Tinha bastante amiguinho na escola, tudo. A gente realmente fica assim, eu não sei exatamente o que significava aquela outra escolinha para ele, mas ele não estava legal, ele não estava gostando, ele estava realmente com uma certa dificuldade. Ele foi no caminho, que ó, pra você ter uma ideia, na outra escolinha lá, naquela de pouquinhas semanas ali que ele ficou adaptado, ele pedia para eu pôr música, sabe, parece que é aquela coisa de buscar ficar um pouquinho contente, né? E sempre quando chegava na rua, no lugar de estacionamento, de estacionar o carro, ele reclamava, ele pedia, não quero, pai, não quero escola, tal. Sabe, a gente não consegue entender, a gente sabe que ele não foi maltratado nem nada, mas sabe que também tinha muito pouco conforto, né? E isso realmente faz uma enorme diferença. Já sai da rotina e não dá um conforto legal, uma segurança legal. Eles precisam de rotina, eles precisam de segurança, eles precisam de pessoas firmes e tranquilas cuidando deles, né? E é cuidar mesmo, muito pouco é a parte didática, muito mais é cuidar, é manter ativo, é saber se está tudo bem, né? Enfim. Mas, assim, é gratificante, é delicioso poder dizer que, nossa, deixei meu filho bem na escola, tranquilinho, tchau papai, beijo, até mais tarde, tal, sai de casa sem chorar, de boa e fica bem, e a gente fica bem também, sempre, né? Enfim, é para isso que a gente vive, para que saia o máximo possível de sorrisos do rostinho deles. Começar o assunto que eu escolhi, peguei algumas coisas aí, tem até assuntos sérios. Desculpa aí, cara, deixa eu te pedir desculpa. Vem aqui. Que é isso, bro? Ai, ai, ai. Bom, eu escolhi falar de futebol. Primeiro uma questão prática e depois uma questão de, de bastante irritação. Que parece que ultimamente o futebol só serve mais para irritar e para lamentar do que para se brincar e comemorar, né? Meus amigos, as pessoas próximas de mim, eu não tenho nenhum problema com futebol, com ninguém. Ninguém. Como em qualquer lugar, em qualquer época, eu convivo com adversários, torcedores de times rivais, de muita rivalidade, e sempre me dou muito bem com todos. Sempre, sempre. Meus amigos, as pessoas próximas de mim, eu não tenho problema com futebol. Não tenho problema com discussão, não tenho problema com o que eu acho. Até porque minha visão sempre passa um pouquinho da questão do jogo jogado, né? E infelizmente não está bacana de ver além do jogo jogado. Então vamos lá. Na semana passada, no sábado passado, teve Corinthians e Palmeiras. E ontem teve Santos e Corinthians. Por que eu falei nas ordens diferentes? Porque pelo mando de campo. E aqui em São Paulo, graças ao excelentíssimo simplista mor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, nós temos torcida única, porque o colapso público ele é uma coisa muito interessante, visando
minimizar, diminuir ou erradicar os problemas de confronto entre torcidas, o Alexandre de Moraes resolveu, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, resolveu nos presentear com a genialidade de torcida única em clássicos. O mandante só com a sua torcida e pronto, acabou, né? E aí vira aquela coisa sem graça, que é por isso que eu falo que é o colapso, que é a incompetência completa. Você não consegue resolver um problema, você pune a população. Isso cai no mesmo sentido daqueles imbecis que continuam tentando passar pela Câmara, pelas leis, a proibição de garupa nas motos. E eu já falo, eu não teria grandes problemas com isso agora, mas mais pra frente eu terei, porque eu vou levar o Cauê pra lá e pra cá de moto, sim. Então, você não consegue lidar com um problema especificamente fornecendo a segurança necessária, então você pune a população. E aí é isso que a gente tem. Tudo bem que é só futebol, mas é um reflexo social. É um reflexo social. O problema no trânsito com as motos e tal é o corredor, né? É aqui onde eu tô. Tudo bem, motorista de carro, você que se acha o rei das ruas. A rua foi feita para você, não é? Não. A rua foi feita para mobilidade urbana. Mas não vou ficar aqui explicando o sexo dos anjos para quem não quer saber do sexo dos anjos. A questão maior é que quer tirar a moto do corredor, a gente vai entrar aí e ocupar o lugar do carro. Você acha que o trânsito está ruim? Parabéns. Só que o documento entregue rápido você quer. A pizza entregue quentinha, a esfirra entregue quentinha, o lanche entregue quentinha, a marmita entregue quentinha, você quer. Então, se vira com a sua hipocrisia e para pensar melhor, tá? Dá para resolver, dá para minimizar, dá para diminuir problemas. Que isso, Versa? Nada demais. Ai, que bonito, ó. Ai, que bonito. Faz parte. Então eu volto aqui, não quero falar muito disso. Não, quero só terminar esse raciocínio. Realmente o negócio ficou bom. Ficou bom, porque o problema mesmo é a torcida organizada no estádio. Realmente, não temos mais problemas, né? Agora fala isso pra família do corintiano que foi morto ontem numa emboscada na estrada em Itaquaquecetuba. Por santistas. Dizem por testemunhas que o cara que morreu não tinha nada a ver com o assunto de torcida, com nada disso. Discussões e gozações e encheções que terminaram com a morte de um cara. Parabéns, Alexandre de Moraes, você tirou o brilho, tirou uma parte bacana de um clássico que são as torcidas, né? A característica de duas torcidas, nem que seja 1000 pessoas ali naquele estádio, que elas se respeitem, se entendam e que seja só futebol sempre, e que o Estado garanta isso, porque o futebol traz muita grana para o estádio. Então não fica com essa de que o Estado está fazendo um favor para que a população veja um jogo de futebol. Não, a população está fazendo um favor de abastecer os cofres públicos, tá? De movimentar a máquina, de sanear